Aleluia! Só estou esperando em direção. amor. Quem quer ser incendiado pela presença dele? Só bater que eu entrar. Só bater que eu Entrar. Levante sua voz, cante, eu já coloquei. e eu já coloquei As minhas vestes brancas. e estou só te esperando. Vem, Vamos dançar. Maranata. Queremos mais de ti, mais de ti, mais. Tem fogo, tem fogo. e tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Era lindo. Que era lindo assim. A tua beleza nos constrange. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar, pode morar. morar aqui. Pode morar aqui. e tem fogo. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo, Pra terminar. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua presença aqui nesse lugar. Sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Muito obrigada por nos ter trazido até aqui. Se chegamos até aqui é a tua bondade. Se chegamos até aqui é porque o Senhor não desistiu de nós. Muito obrigada pelo teu amor. Por mais que doa, Pai, mas eu sei que é por amor. Pai, fala conosco. Nos revela a tua verdade. Nos revela o teu destino. Nos revela o teu caminho, Pai. Queremos viver tudo que é nosso. Eu não quero perder nada, nada, nada que Jesus conquistou pra mim na cruz. Fala conosco, Espírito Santo. No nome de Jesus, nos revela a tua verdade. É a tua verdade que nós queremos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Bem forte, bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa tarde, pode sentar. Que alegria, Juninho, eu me empolgo sempre com você. Você é o cara bom, viu? Amém. Você é bom, menino. Deus lhe abençoe. E a todo o ministério de louvor. Vocês estão demais. Agora tá aqui tudo. Agora eu nem contamos a igreja que eu estou cuidando desses meninos. Se eu já tinha agora que eu vou chegar mesmo aqui em cima, né? Agora já tomei posse aqui. Estamos cuidando do coração dele para vocês. De cada um deles, eles são bênçãos nas nossas vidas. E tem muito mais de Juninho para sair de Juninho. Tem muito mais de cada um deles para sair de dentro deles. Então nós estamos comprometidos com a nova identidade de Augusto, com a nova identidade de cada um de vocês. Eu me alegro com o que Deus vai fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. Amém? Recebam com todo o amor. Amém. Obrigada, meninos. Então vamos lá para o último dia da nossa série Marcas Não Vistas, curando as feridas dos relacionamentos. Já falamos de 2 relacionamentos. No mês de maio fizemos 3, no caso só 3 domingos.
O primeiro relacionamento foi o relacionamento entre pais e filhos. Todas essas mensagens estão lá no YouTube da CN Aracaju. Falamos do relacionamento de pais e filhos, falamos dos relacionamentos entre casais, né, do casamento. E hoje nós vamos falar de um relacionamento que meu Deus, como é importante para mim, eu sei o quanto é poderoso para uma pessoa ter amigos. Hoje o relacionamento que nós vamos tratar são os relacionamentos das amizades. Então vamos contar essa história baseada no texto bíblico que tem lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Preste atenção nessa história. Olha o cenário, tá? Versículo 31 diz assim: Simão, Simão, isso era Jesus falando para Simão, Pedro. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. De cara aqui a gente vê que Jesus era um intercessor dos amigos dele, dos discípulos dele. Seja intercessor dos seus amigos. Aquilo que você não conseguir com palavras, o Espírito Santo consegue convencer em amor. Se você tem algo com seu amigo que você está vendo que ele está caminhando para caminho de morte, e ele não consegue se convencer com o seu conselho, com o seu confronto, mostre o quanto o Senhor, você ama ele, orando por ele. Foi assim que eu conquistei uma das amizades que eu mais valorizo hoje em dia, orando por ela. Então que vocês possam entrar na intercessão desse seu amigo. Amém? Então orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto. Olha o que Pedro disse, viu? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Versículo 54, ainda nesse mesmo capítulo, ou seja, a distância foi pouca, né? Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Lorena, Pedro, aquele que você acabou de dizer que ele disse que ia com ele para a prisão até a morte. Sim, é o mesmo Pedro. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas Pedro negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? Vamos lá. Gente, eu não sei, eu acho que todo mundo já teve alguma experiência de dores na alma por conta de uma amizade. Uns mais, outros menos. Mas as feridas mais profundas da alma não vêm de inimigos declarados de vocês. Ah, que fulano de tal não gosta de mim. Então o que vier desse fulano de tal, tá tudo bem, é esperado, não é verdade? Mas as feridas que são geradas por pessoas que estão em um local muito especial no coração, essa sim dói muito. E os amigos são uma dessas pessoas.
As feridas emocionais que são causadas por traições dos amigos é muito doloroso. Porque a gente sabe que ser ferido por um estranho já é ruim. Imagine ser ferido por alguém que você ama. Que você, gente, preste atenção. Eu falei isso até pela manhã. Uma coisa é você ter a família. Família você não escolhe. Mas amigos, sim. Eu decido quem vai caminhar comigo. Eu decido quem vai compartilhar a minha vida comigo. Então as feridas causadas por essas pessoas têm um outro peso. São muito mais dolorosas. Porque tem um vínculo envolvido. Tem uma confiança que foi entregue. Tem um tempo que foi depositado. Tem uma partilha de vida. Não é uma pessoa qualquer. E se você é como eu, que valoriza a amizade, gente, eu mato e morro pelos meus amigos. Eu mato e morro pelos meus amigos, porque eu decidi, se eles estão comigo é porque eles são muito... É algo de Deus para a minha vida. Eu não tenho qualquer pessoa ao meu lado, mas se estão do meu lado, eu vou até o fim com eles e eu dou a minha pele para a pele dele. Então, essa questão de amizade é tão importante, que Jesus, quando esteve no breve tempo que ele ficou aqui na terra, em comunidade, ele teve amigos. Os discípulos dele não foram só chamados para se seguir. Venha me siga. Não. A própria palavra me diz isso, lá em João 15:15. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, Jesus está dizendo: eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus me dá aqui uma dica preciosa. Se eu tenho um amigo e ele não se vulnerabiliza para mim, não me conta coração com coração, não me conta a alma dele, ele não é meu amigo, ele é apenas um conhecido. Se vocês são só de oba-oba, eles são só conhecidos. Amigo é aquele, como Jesus está dizendo, eu torno conhecido aquilo que eu tenho dentro. Jesus aprendeu um monte de coisa com o Pai e ele entregou para os discípulos dele, por isso ele estava chamando de amigo. Então essa declaração revela o nível de intimidade, o nível de afeto que Jesus tinha por aqueles homens. Não era qualquer um. Eram homens que realmente tinham dividido momentos muito importantes com Jesus. E Jesus compartilhou com eles segredos do reino de Deus. Jesus, em um determinado momento, lavou os pés desses caras, dividiu suas dores. E literalmente, gente, Jesus permitiu que eles dividissem a vida com o mestre. E o mestre ensinando vida para eles através das palavras. Então Jesus confiou, Jesus chorou, Jesus sorriu com eles. Jesus literalmente abriu a vida deles para aqueles rapazes. Mas a palavra nos mostra que Jesus também foi ferido por esses mesmos rapazes. Todos nós conhecemos a história de Judas e acabamos de ler a história de Pedro. Gente, Pedro caminhou juntinho de Jesus. Pedro estava lá no Monte da Transfiguração. Pedro estava lá no quarto quando ocorreu a ressurreição da filha de Jairo. Pedro estava lá no Getsêmani, ou seja, mesmo Pedro tendo vivido tudo isso, de forma muito íntima, de forma muito próxima com Jesus, mesmo assim, Pedro negou. E abre um parêntese aqui, no momento mais delicado de Jesus, ele estava nas vésperas de quê? De ser crucificado. No momento mais delicado, onde talvez o que é que mais Jesus precisaria naquele momento? Uns amigos, não leva nosso mestre.
Não leva ele, deixa ele aqui. Isso é uma injustiça o que vocês estão fazendo. Mas a palavra me mostra que todos esses discípulos se dispersaram, inclusive Pedro. Nesse momento tão importante, Pedro se calou, Pedro se afastou, Pedro se omitiu. E, gente, eu não tenho dúvida do quanto isso causou dores no coração. Lorena, e Jesus sofreu. Jesus era como nós, de carne aqui, mesmo sendo Deus. A palavra me diz aqui, em Isaías 53:13, que Jesus foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Esse foi Jesus. Então Jesus sofreu com tudo isso. E essas situações nos fazem muito sofrimento. É uma dor profunda, não uma dor física, mas é uma dor na alma. É uma dor aqui dentro que você não consegue nem saber, nem muitas vezes nem explicar. Não é visível, mas ela é muito real dentro do nosso coração. Isso é a dor da traição. E entenda, Lorena, mas ele traiu aonde? Onde foi que ele traiu? Não pense que toda traição vai ser igual à traição de Judas. Porque Judas foi fácil, comprou, pegou ali umas moedinhas e se juntou, tá ali, aquele que eu beijar é ele. É fácil você ver a traição de Judas, mas a de Pedro foi uma traição também. Uma traição emocional. Pedro não agrediu Jesus, Pedro não falou violentamente com ele, nada disso, não falou alto, mas o silêncio de Pedro, a covardia dele diante daquele cenário, com certeza gerou marcas não vistas na vida de Jesus. E eu coloquei para vocês algumas marcas que muito provavelmente ficaram. Porque se Jesus passou por essas situações que nós passamos, na verdade nós passamos o que ele já passou, então muito provavelmente é isso que estava também dentro do coração dele. E que pode estar no coração de vocês. Que assim como Jesus foi traído por um amigo, ou traiu um amigo. E é isso que a gente vai falar. Vamos falar dessas feridas que foram geradas, marcas não vistas, em virtude dessa omissão, dessa negação de Pedro. No momento de pressão, veio para fora o que tinha dentro de Pedro. Essa é a bem verdade. O que tinha dentro de Pedro era aquilo ali. E ele gerou marcas no mestre. Então lá, nós vimos no versículo 57, ele fala, não conheço esse homem. Quando ele fala isso, gente, ele não só realiza uma mentira, porque ele mentiu aí. Ele nega, ele trai Jesus, não só com a negação, ele trai uma jornada. Vocês imaginem vocês caminharem juntos. Gente, a gente tem amigos. A gente anda junto, mas cada um depois vai para suas casas. E é a vida que segue. Todo mundo vai trabalhar, tá tudo bem. Mas imagine Jesus que caminhava com esses caras dia e noite, noite e dia, dia e noite. Dormia, acordava, dormia, acordava, dormia, acordava. Era muita intimidade. Vocês estão comigo? Estão dormindo, não? Prometem? Senão vou dar uns energéticos aí para vocês. Então o que acontece? Esse homem, ele traiu uma jornada. Nesse momento de maior dor de Jesus, gente, o ápice, estava na porta já, o ápice do ministério de Jesus, que era ele ser o quê? Crucificado. Ele veio para aquele propósito, morrer por nós na cruz. Então nesse momento, naquele momento de dor, o que foi que Jesus fez, Bruninha? O que foi que Pedro fez? Ele se protegeu, com medo da oposição, com medo daquelas pessoas que estavam ao redor. Ele se protegeu e ao invés de se posicionar como deveria se posicionar, como um amigo, ele nega. Nega a relação, nega a memória, nega o afeto.
É como eu falei, é uma traição atrás da outra. Uma traição emocional que afeta lá dentro. Quando exatamente naquele momento de prova, porque na verdade Pedro estava sendo provado. Cuidado! Muitos de vocês podem estar no momento de prova. Gente, as provas acontecem continuamente. A Bíblia diz que Deus nos prova. E a sua reação e o que você vai fazer diante da prova pode determinar o seu destino. Eu falei para os meninos hoje, eu disse, só tem uma pessoa que tira você do seu destino, você mesmo. Quando diante da prova, você é reprovado. E no reino de Deus, quando você é reprovado, você não sai do lugar, você continua no deserto. Porque o deserto é lugar de prova, você está ali, está sendo provado. E quando você não passa, você continua no mesmo lugar, você não avança. E eu sei que não é isso que vocês querem. Então, Pedro falha emocionalmente e não sustenta a amizade, não sustenta a lealdade, não sustenta a fidelidade. E essa ferida, gente, eu sei que pode estar presente em alguns de vocês que estão aqui hoje. Ninguém vem para um culto como esse e acha que vocês vieram aqui porque não tinham nada para fazer. Deus trouxe vocês aqui nesse lugar. Tudo isso faz parte do plano dele para a sua vida. Isso faz parte de um projeto maior, que é um projeto de reino. E se estamos dentro de um projeto de reino, eles precisam preparar os soldados desse projeto, que são vocês. Sejam bem-vindos aos soldados do céu. E vocês estão sendo preparados nesse momento por mim, daqui a pouco pela pastora Jussiara e por tantos outros que vão vir, para que vocês estejam prontos. E a gente possa dizer, a natureza não diz que está aguardando ansiosamente pelos filhos se revelarem. Eis aqui estou. Agora eu posso ir. Então, gente, voltando, então tem muitas pessoas que estão num fluxo como esse de Pedro e Jesus. Uns negando, outros sendo negados. E nós vimos aqui que esse silêncio de Pedro, essa recusa da caminhada que ele tinha com o próprio Jesus, isso é muito ruim para a nossa alma, no caso para de Jesus, mas isso acontece com todos nós. Para quem é negado, isso é uma dor profunda, é como se você tornasse invisível. Como assim você não me conhece, rapaz? Como você não me conhece? Você andou comigo, você dormiu comigo, você acordou comigo. A gente riu, a gente chorou, a gente comeu junto. Como você não me conhece? Quem era você durante esses 3 anos? Isso é muito doloroso. Isso mexe até com a identidade, isso mexe com muita coisa. Quem foi essa pessoa aí durante esses 3 anos que andou comigo? Quem realmente eu fui para você? Porque, gente, a gente muitas vezes fica mais com os amigos do que com os nossos próprios familiares. E quando você passa por uma situação dessa, isso sofre, isso é doloroso. Amém, gente? Mas eu vou explicar para vocês já como a gente vai se libertar, como Jesus se libertou disso. Mas antes disso, eu quero falar para vocês de outra ferida que Jesus pode ter tido naquele momento. A ferida da ausência de posicionamento. A ausência de posicionamento, gente, é uma traição. Engraçado, né? Que a gente vê a traição sempre voltada com algumas ações, com palavras. Mas a ausência de posicionamento não usa palavras. Mas ela fala mais alto do que muitas palavras que são ditas. Porque quando você não se posiciona, quando você não tem a postura do amigo que você deveria ser naquele momento, honrando essa amizade, honrando o tempo de vida que caminharam junto, honrando o tempo, tudo, todas as realidades que vocês viveram, isso é muito sofrido e isso é indigno. Então,
A ferida da falta de posicionamento é algo muito ruim. E ela justamente acontece quando, Lorena? Quando alguém decide, por livre e espontânea vontade, não ter um verdadeiro posicionamento de amigo e se mantém neutro. Gente, se tem coisas ruins na vida, pense como a neutralidade é ruim. Na vida, você não tem direito de ser neutro. Ou você se posiciona, ou você se posiciona. Porque no mundo espiritual não existe isso. O mundo espiritual não tem vácuo. Guarda isso. Como assim, Lorena, não tem vácuo? Quando eu venho para cá, eu estou do lado de Jesus. Quando eu venho para cá, eu estou do lado do inimigo. Mas, Lorena, e se eu não desci para... Não, você já decidiu. Quando você não vai para o lado de cá, você decidiu para o lado de cá. Não existe neutralidade, não existe vácuo. Então foi isso que Pedro fez. Quando ele teve a chance de honrar a amizade dele, tudo que ele tinha vivido, ele se calou. É aquele silêncio conveniente. Mas se eu falar, eu vou perder a amizade de fulano de tal. E se eu falar, eu não vou mais ser aceito naquele meu grupo. E se eu falar, eu posso me comprometer e perder meu lugar. Vocês estão entendendo, gente? Essa não fala gera uma ferida. Exatamente o que? É a ferida que é gerada por aquilo que foi escolhido não dizer. E a coisa que mais a gente estimula aqui os líderes é posicionamento. A gente tem um alvo. A gente tem um líder que é a pastora Jussiara. E eu não tenho mais que ficar com meio termo. Você vai ter que decidir quem você quer seguir. Se você vai seguir o seu líder maior, que nesse caso dessa casa é a pastora Jussiara, ou você vai querer agradar os seus liderados. Porque se você quiser agradar seus liderados, você corre um risco muito grande de trair ela emocionalmente. Deu para entender como as coisas funcionam, gente? Então, quando eu não tenho a posição certa, que é algo que foi dado por Deus, a visão foi para ela, e eu não me posiciono como ela deve, como ela me pede, eu já estou tomando uma outra posição. Então, as consequências disso é uma quebra de princípio, facinho, que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro poderia ser o amigo que nesse momento não ia fugir de jeito nenhum. Ele viu Jesus sendo injustiçado. Ele viu Jesus sendo criticado, sendo humilhado. Mesmo diante de pressões, sejam pressões externas ou pressões internas, não vale tudo. Não vale tudo. E eu digo a vocês, e eu garanto a vocês, mesmo que você esteja sendo esmagado, prensado, pressões que Pedro estava passando, a verdade é acima de tudo. Não busque a aceitação daqueles que estão ao seu redor. Não é isso que vai lhe levar para o seu destino. O que vai lhe levar para o seu destino é você honrar o lugar que Deus lhe colocou, a amizade, o amigo que Deus lhe colocou na sua vida. Amém, gente? Mas Pedro não fez isso. Pedro escolheu se proteger. E muitos também hoje fazem isso. Fazem exatamente, anda com você, mas deixa você sofrer críticas injustas. Quando quem te conhece, gente, para mim, tem algumas pessoas aqui que para mim será muito doloroso se eu ouvisse que está me falando mal de mim. Porque eu tenho com muito apreço. Porque ela sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Quando a pessoa lhe conhece e mesmo assim não se levanta para lhe defender, é como se eu lhe dissesse: eu me importo com você até que eu não me comprometa. Eu me importo com você, mas não o suficiente para pagar esse preço.
E isso é algo muito doloroso. Porque muitas vezes não é o que você faria por eles. E essas pessoas estão lá mantendo uma imagem acima dos vínculos, mantendo uma conveniência acima da verdade, uma reputação acima da fidelidade. E por último, qual é a última ferida, Lorena, que você falou? Gente, de uma história só. A ferida da negação. A ferida do não posicionamento, da ausência de posicionamento. E por último, a ferida da verdade. A verdade, gente, é o alicerce de toda amizade duradoura. Quando você chega ao ponto de você não poder falar a verdade por completo, isso não é amizade. Isso é coleguismo. A amizade, a verdade, gente, ela gera segurança. Você não tem que ter medo. Ah, Lorena, mas se eu falar para o meu amigo ele achar ruim, então ele não é seu amigo. Porque o amigo confronta. O amigo ajuda a ver os pontos cegos. E se você não fala para o seu amigo, você também não está sendo amigo dessa pessoa. E foi isso que Pedro fez, mesmo andando com Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Não conheço esse homem. Claro que essa resposta de Pedro fala sobre a alma dele. Gente, é tudo sobre a alma. Não queria falar isso, porque parece que é tendencioso. É tudo sobre a alma. As nossas ações, os nossos comportamentos. Se eu chego para uma pessoa aqui, eu digo, você vai ter que fazer isso. Ela diz, não, isso aqui dessa forma não. Eu já faço desse jeito. Eu não sou o seu líder, eu não sou a sua líder. E por que você não está fazendo? Isso fala sobre as próprias inseguranças dessas pessoas. Por que você está resistindo? Você tem medo de quê? Foi o que Pedro fez aqui. Pedro foi omisso porque ele tinha medo. Ele rasgou a aliança que ele tinha com Jesus e preferiu ser falso, abrir a boca para mentir e contradizer o que dizia o coração, porque eu acredito que Pedro amava Jesus, mas as feridas emocionais ali por trás e as inseguranças do próprio Pedro fez com que ele metesse os pés pelas mãos. Lorena, e agora? Lorena, você falou da minha situação. Vivi isso com uma pessoa, com um amigo que eu amava muito. Ô Lorena, pior. Eu fui um Pedro na vida de um amigo meu. E o que é que eu faço? O que é que eu faço? Será que é possível restaurar isso? Será que é possível, Lorena, ter uma amizade restaurada, curada e restabelecida? Vamos ver o fim dessa história? Jesus foi crucificado, mas ele volta. Não volta, pastora? Volta. Quantos dias? 3 meses, né? Não, depois dos 3 dias, ele passa aqui quanto tempo? 40 dias. E aí o que acontece? Ele vai encontrar com esses amigos. Lorena, aqueles mesmos amigos. Inclusive Pedro. E aí Jesus é demais. Olha o que Jesus fez. Diga assim, meu alvo é ser Cristo como Ele. Meu alvo é parecer com Jesus, cara. Olha o que Jesus fez. João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus. Cuide
dos meus cordeiros. Jesus não inicia a conversa desse pronto, Simão, vamos aqui agora resolver aquela demanda. Você lembra o que você fez comigo? Lembra do galo? Não. Jesus, ele foi falar de amor com Pedro. Ele não foi para as acusações, ele não foi para as cobranças, ele não foi para as lembranças dolorosas. Que é isso que as pessoas muitas vezes fazem, e eu venho falando muito isso. Pare de querer ter razão em tudo. As pessoas vivem discutindo e perdendo tempo, qualidade de vida com a pessoa que Deus abençoou você para estar do seu lado, porque querem ter razão. Forte é aquele que perdoa. E ele diz, por que você... melhor dizendo, ele não diz, por que você me negou? Ele não vai nessa seara mais. Ele vai, você me ama? Isso mostra que Jesus, gente, ele nos mostra o caminho da restauração verdadeira. O caminho da restauração não é o conflito naquele momento, agora bater boca. O momento agora é de restaurar esse relacionamento. E não existe restauração de relacionamento se o amor não estiver presente. Se quisermos restaurar uma amizade que porventura de vocês aí esteja quebrada, vocês vão precisar colocar aí o amor. E não ficar se perguntando nem se questionando por que você fez isso. O que foi que aconteceu com você? Não! Coloque o amor no meio disso tudo. O segundo ponto que é muito importante para você poder restaurar essa amizade é trazer a verdade de volta. Não é verdade, gente? A verdade não foi quebrada? Foi. Pedro negou Jesus. Jesus sabia disso. Pedro sabia que tinha feito. Só que Jesus não ficou em silêncio. Eles não ficaram brigadinho de um lado, o outro brigadinho de outro. Vamos ver quem vem falar comigo. Não! Olha o comportamento de Jesus. Jesus não deixou esse abismo aí entre eles. Porque esse abismo é o que Satanás quer para colocar na cabeça desses amigos, um maior distanciamento. É a hora onde ele age, colocando no coração de cada um todas as razões. Pedro sabia o que tinha feito, Jesus já sabia, Jesus não tinha esquecido. Mas Jesus, naquele momento, ele disse, Pedro, venha cá. Pedro, venha cá, porque agora eu quero ter uma conversa de coração para coração. Alma com alma. E nesse momento Jesus não acusou. Mas é muito bem verdade que ele também não fingiu que nada estava acontecendo, não é verdade, Raul? Ele foi para o embate, ele foi para uma conversa com ele. Ele não fingiu, porque tem muitas pessoas que se dizem amigos, que não são amigos, que está aqui andando para lá e para cá, se convivendo e diz que está tudo bem. É mentira! Não está tudo bem. Eu não aguento. Pastora Jussiara, acho que ela, às vezes, ela perde um pouco de paciência. Eu não aguento ficar um dia sem resolver. Sem resolver, eu quero resolver logo. Porque eu sei o que é um coração ferido na mão de Satanás. Se eu ficar chateado com você, Bruno, eu tenho que resolver nesse dia. Não pode nem anoitecer. Bruninho, por que você fez isso? Por que você fez isso? Isso aqui está me machucando, isso é verdade, isso aqui aconteceu mesmo, me diz, me fala. Menino, Satanás fica de ódio. Porque ele não tem tempo para me atacar. Se eu estou conversando, eu chego, Camila, o que foi? Camila, você tinha marcado, eu boto logo para fora. Eu nem fico pensando, mas Camila foi muito desatenciosa. Camila não está me levando a sério. Camila está brincando com... Não, eu não vou para essa seara, porque eu chego. Camila, aconteceu o que foi? O que foi que aconteceu? Por que você não veio aqui como a gente tinha marcado naquela hora para a gente fazer aquele projeto? Acabou. Ela vai dizer, ô Lore, menina, me passei. Ou Luísa não está bem, me perdoe. Acabou-se.
Você mata o mal pela raiz. E foi isso que Jesus fez. E foi para o confronto em amor. Tu me amas, Pedro? E quantas vezes ele negou, Pedro negou Jesus? 3. Foi ou não foi? Foi. E quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele amava? 3. Uma para cada negação. Gente, esse gesto de Jesus, ele não foi só simbólico, foi algo terapêutico para Pedro. Foi algo terapêutico, devolvendo a Pedro uma dignidade. É como se dissesse: eu te perdoo. Se você me nega 3 vezes e você me diz que me ama 3 vezes, eu te perdoo. A verdade, gente, precisa voltar para o centro. E isso liberta os dois. Quem foi ferido e quem foi machucado. Jesus nos ensina que a verdade, ela não precisa ser dura, bruta, para gerar mais feridas ainda. Mas ela pode ser dessa forma muito mais eficaz. Amizades precisam colocar a verdade como centro. Em amor. Precisa ser encarado em determinados momentos. Tem que ter confronto. Se você não pode confrontar o seu amigo, não é amigo. O amigo é aquele, eu tenho uma categoria de amigo, aquele que eu posso pensar alto. Se eu posso pensar alto com essa pessoa, esse é meu amigo. E às vezes eu não preciso nem pensar que a pessoa já me conhece, ela mesma já disse, você está com essas demandas. Então, Jesus escolhe o caminho da reconciliação e não da acusação. E finaliza essa história com uma equação muito linda. Verdade mais amor é igual a cura. Verdade mais amor igual a cura. E o último ponto que eu quero falar para vocês. O que é que Jesus fez com Pedro? Demais. Gente, a lealdade foi quebrada, não foi? E entenda, tá? A lealdade não é provada em festa. Se eu botar aqui, vamos aqui, Wagner, botar uma música. Aqui é muito fácil ser amigo. Mas a prova da sua amizade é no dia a dia, nos momentos de dores. É no momento, nos dias de dores que você vai aprovar quem é seu amigo de verdade. Se ele é leal só na alegria ou se também na tristeza. E é exatamente isso que vai nesse momento vir para fora. É justamente nos momentos tristes, nos momentos de dor. E aí o que foi que Jesus fez? Pedro, você falhou mesmo. É bem verdade. Você me negou, você fugiu. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jesus é fora da curva, né? Mas Lorena, será que Jesus esqueceu que Pedro é aquele? Não. Jesus entregou uma missão. Gente, que missão? Jesus ia embora já já. Ele entregou uma missão, mesmo para aquele que havia falhado com ele. Esse é o ápice da confiança. É quando a amizade se rende, diz assim: eu vou lhe dar outra chance. E Pedro pegou essa chance e abraçou com todas as forças. Jesus em nenhum momento foi ingênuo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas ele viu no ato de Pedro o arrependimento verdadeiro. E ele confiou nesse arrependimento que geraria transformação. E aí o que Pedro fez? Apegou essa oportunidade. Não dispense oportunidades. Se você errou com alguém e esse alguém lhe der uma oportunidade, abrace com todas as suas forças. Não perca essa oportunidade de reconstruir, por exemplo, uma amizade. Mas Lorena, eu errei. Sim, todo mundo já perdoou. Deus já perdoou, a pessoa já perdoou. Agora se perdoe. Se perdoe, porque você agora precisa avançar. Mas abrace a oportunidade que Jesus está lhe dando. E foi isso que Pedro fez, gente.
Nesse momento, quando Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, como eu falei, Jesus tinha entregue uma missão importantíssima para aquele rapaz. E naquele momento estava começando verdadeiramente o ministério de Pedro. E Pedro, aquele que negou 3 vezes, aquele que ficou lá de longe, seguia Jesus à distância, aquele que diz: não conheço ele, não conheço. Foi Pedro que assumiu a liderança dos apóstolos. Foi Pedro que com ousadia disse: esse Jesus é o Cristo. Ele não mais negou. Ele agora não apenas defende uma fé, ele conduz, gente. Em uma pregação ele converte 3.000 pessoas de cara. Lorena, ele abraçou. Porque arrependimento tem que ter fruto. Esse foi o fruto de Pedro. Acabou aí não, vai lá, você pode ler tudo isso em Atos. Atos 1, Atos 2, Atos 3. Pedro começou a passar, começa a passar. Por onde ele passava era curando. Por onde ele passava era ensinando. Por onde ele passava ele sofria perseguição, não parava. Pode vir, é por Jesus, pode bater. Pode bater. Porque agora eu só tenho um alvo. E esse alvo é exatamente obedecer a Deus. Ele agora, gente, preso, ameaçado, açoitado. Em Atos 5:29 ele diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o Pedro restaurado. Esse é Pedro que escolheu, decidiu por livre e espontânea vontade ter um fim diferente de Judas. Ter um fim diferente de pessoas que ficam naquele lugar de vitimismo. Ah, Lorena, mas eu errei. Saia desse lugar. Abrace as oportunidades. Para que você possa, a partir de agora, trilhar uma história de sucesso como Pedro trilhou. Por onde Pedro passava, vidas eram transformadas. Você imagine, em uma pregação como essa, 3.000 pessoas se convertendo. Então, basta Jesus lhe dar uma chance. E eu tenho certeza que nessa tarde, Ele lhe trouxe até aqui para lhe dar essa chance de você se tornar o amigo íntimo dEle e trilhar um caminho de história. Lorena, mas nessa história eu fui Pedro. Peça perdão. Se arrependa. Humildemente. Sente. Olha, fulano de tal, se quiser fechar o olho, feche. Se for muito difícil, faça. Mas não deixe de fazer. Porque amigos são presentes de Deus. Então chega para Ele: eu não sei como falar. Eu não sei o que falar. Mas uma coisa eu sei: eu amo você. Eu errei. É bem verdade. Mas eu vim aqui te pedir perdão. E pedir uma oportunidade para recomeçar. E eu te prometo que eu vou dar minha vida para mais nunca te entristecer com meus atos de deslealdade, de infidelidade, de deslealdade, de nenhuma forma. Simples. É só isso. E você vai entregar para Ele a oportunidade de recomeçar. Então nessa tarde, pode ficar em pé, meninos. Que vocês possam estar nesse lugar. Se você errou, peça perdão. Se arrependa. Se você está distante de um amigo, manda uma mensagem: meu amigo, me perdoa por tudo que eu fiz. Me perdoa. E se porventura foi você que foi negado, peça a Jesus o coração dele para perdoar.
Eu sei que perdoar algumas feridas, principalmente as feridas geradas pelos amigos, são muito dolorosas. Mas melhor e mais forte é aquele que perdoa. Você vai estar devolvendo a ela as correntes que estão lhe aprisionando. Perdoe e deixe ela ir. Lorena, mas ele era muito legal, eu acho que vale a pena, então volte a caminhar junto. Lorena, não era muito legal, também não. Calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, peça perdão. Amém, gente? Que vocês possam estar nesse lugar. A depender de cada história, cada um tem uma história aqui. Mas essas feridas precisam ser colocadas na cruz. Porque muitas vezes são essas marcas não vistas, geradas pelos relacionamentos de amizade, que muitas vezes paralisam a pessoa no lugar. Lorena, não consigo romper na minha vida. Gente, eu vou falar por Deus. Vocês precisam entender a ausência de perdão, quanto isso é paralisante na vida de alguém. Tem pessoas que não rompem, até financeiramente, porque não conseguem perdoar. Lorena, eu não consigo romper na minha área financeira, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Aí eu venho com essa pergunta: você tem alguém para perdoar? Sabe por quê? Porque a palavra diz que se você tem algum problema com seu irmão, deixe a oferta onde? Ali no altar, junto. Vá reconciliar com seu irmão e depois você volte. Então, se você não tiver resolvido isso, nem a sua oferta chega. Nem a sua oferta chega. Então, Lorena, eu sou ofertante, eu sou dizimista, mas não está chegando, meu irmão. É saco vazio. Não está chegando porque você é tão orgulhoso que você não consegue resolver primeiro as suas demandas. Deus não quer isso. Deus é coerente. Então que nós possamos essa tarde pegar dessa história de Jesus e Pedro e mostrar que é possível restaurar um relacionamento através do amor. O amor, gente, é a maior ferramenta que restaura todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos. Fácil? Não é. Mas se você estiver cheia desse amor, cheia, é o amor divino. Quando a pessoa está curada, gente, restaurada, ela não consegue guardar. Sabe por quê? Porque eu sou tão grata pelo que Deus fez na minha vida. Tão grata pelo amor dele. Eu cheguei para uma pessoa: você precisa olhar para dentro. Porque quando você olhar para dentro, você vai ver de onde você saiu e olhe quem você é hoje. Quando você olhar um pouquinho para trás e você se vê hoje como você está, não tem como você guardar mágoa de ninguém. Não tem como você guardar rancor de ninguém. Não tem como você ficar com mimimi. Quantos de nós poderíamos estar perdidos nesse mundo? Mas Deus nos resgatou pelo amor dele por nós. E eu tenho agora mais do que a obrigação de derramar esse amor para outras pessoas. Então nessa manhã, ora comigo. Toca no seu coração, gente. Tudo começa no seu coração. Se tem alguém que você porventura feriu no seu coração, você fale o nome dessa pessoa. Não, Lorena, não fui eu que feri, eu fui ferido. Então, fala. Diz a Deus o quanto você já escolhe perdoar essa pessoa, liberar essa pessoa. Porque a chave da amizade, gente, é o perdão. Para restaurar uma amizade é o perdão. Então ore comigo agora, do fundo do coração de vocês, como um ato profético, quebrando cadeias no mundo espiritual. Senhor Jesus, ora comigo. Senhor Jesus, Tu conheces o meu coração.
amigo fiel, alguém que sustenta, que fala a verdade, que não foge quando o outro precisa. Que o teu amor seja a ponte que restaura o que foi quebrado, e que as amizades feridas